Boa, Fabinho. Nessa semana você teve que lidar com outra situação que foi um breve período em que os salários estiveram atrasados. Eles teriam caído na segunda-feira, acabaram caindo na terça. Foi um período curto, é verdade, mas isso repercute, isso é discutido entre atletas e você, enquanto um intermeio dos jogadores à diretoria, acaba tendo que mediar essa situação. Quando que você soube que os salários de fato não seriam enviados no dia programado, e como foi a sua conversa com os atletas, como eles receberam essa notícia do atraso? A gente não concorda, a gente não queria, né? A gente sempre preza para que não aconteça, mas é fato que em alguns momentos o clube tem as suas dificuldades e as conversas elas são sempre antecipadas. Os atletas foram informados do que estava acontecendo e foram informados também quando queria ser resolvido. E internamente isso foi totalmente tranquilo. Claro que é o direito do trabalhador, né, receber em dia, mas basicamente foram em horas, né, que nós tivemos um problema. Foi assim que o financeiro me passou. Mas felizmente foi resolvido tão logo e, de novo, a gente está aqui, né, todos os dias, né, trabalhando no CT, resolvendo, trabalhando em algumas emergências que acontecem. O futebol ele é muito dinâmico. Hoje foi algumas situações, amanhã vão surgir outras e outras e outras, e a gente precisa estar preparado para resolvê-las e ter habilidade para conduzir todas essas ações que a gente precisa conduzi-las para que o ambiente continue um ambiente saudável, um ambiente de muita competição, porque jogar no Corinthians é isso. Então esses atletas eles entendem bem o que é isso e a gente está aí focado nesse momento para fazer um jogo importante no domingo. A situação financeira do Corinthians não é novidade para ninguém, as dificuldades que o clube passa. Eu lembro que no ano passado a gente esteve aqui no CT por uma entrevista em que o clube expôs uma conversa que tiveram com você a respeito de, numa janela de transferências, quanto que o clube tinha que arrecadar com vendas e quanto que o clube poderia gastar, um teto de gastos. À época era um déficit de 20 milhões que foi passado a você de possibilidades de contratação. O Corinthians teve uma troca na presidência recentemente. Eu queria saber, deu tempo para a diretoria de passar um orçamento, o quanto que o Corinthians pode gastar e o quanto tem que arrecadar com venda de atletas? É importante, antes de responder essa pergunta sua mais específica, a gente precisa deixar muito claro que eu sempre trabalhei com aquilo que me colocaram. E todas as decisões que são tomadas em relação ao futebol, a nível financeiro, a nível de contratação de jogador, a nível de contratação de colaboradores, ela é sempre dividida com a parte financeira. Então, mesmo com as mudanças, né, que aconteceram, a gente sempre manteve essa conversa, esse alinhamento com o financeiro, porque eu não posso tomar nenhuma decisão aqui que não esteja alinhado com isso. E mediante a isso, respondendo o que você me perguntou, nós temos conversado. O departamento financeiro também está sendo criativo para que possa me passar o fluxo dentro das possibilidades do Corinthians. É a verdade, a realidade é essa. Então, a gente está trabalhando dentro das nossas possibilidades de valores, de fluxo, com muita responsabilidade. Eu sei que o torcedor ele quer que as contratações aconteçam, eu também, mas nós temos que trabalhar com aquilo, com a condição do Corinthians, trazer os jogadores para cá em relação à contratação, que a gente consiga fazer um fluxo dentro das possibilidades do Corinthians, para que o Corinthians não dê nenhum passo maior do que possa ser realizado. Também queria deixar muito claro aqui agora, e não quero citar nome de atletas, mas em nenhum momento aconteceu essa questão de o Corinthians buscar um atleta de um valor que considerado alto, fora dos padrões do Corinthians. A gente sabe da situação que o Corinthians passa. E, de novo,
tudo aqui é feito alinhado com o presidente, com o departamento jurídico, financeiro, dentro disso, para que a gente possa, no final de tudo, viabilizar as contratações. Sempre foi feito assim, respeitando aquilo que me passam, aquilo que o futebol tem condições de fazer, e baseado nessas informações, baseado com esse orçamento, aí sim o departamento de futebol ele vai à procura daqueles jogadores que se encaixam dentro desse modelo financeiro. Você diria que é provável que o Corinthians feche essa janela de transferências, esse período, sem contratar? Não posso falar sobre isso, assim dizer que é isso, mas a gente tem, na verdade, poucas, ou assim, não vou dizer poucas, mas assim, algumas carências mais específicas dentro desse elenco, e é dentro dessa carência, desse alinhamento com a comissão técnica que nós estamos tentando, de novo, sempre ser muito criativo, tá atrás daqueles atletas que preencham a expectativa técnica, a necessidade da posição e que se encaixem no nosso modelo financeiro. Você comentou há pouco que o Corinthians não vai fazer loucuras, né? Não vai buscar um jogador que esteja além daquilo que o departamento financeiro pode te oferecer. A gente teve uma nota oficial publicada pelo clube na última semana a respeito do Biel. Foi um jogador que negociou com o Corinthians e o clube ressalta nessa nota que nunca, em algum momento, cogitou pagar os 7 milhões de euros pedidos pelo Sporting. Como foi essa conversa com o Biel? Se em algum momento o Corinthians ficou otimista pela contratação e qual o teto, o limite que o Corinthians chegou para tentar contratar esse jogador? Eu preciso respeitar toda a situação, né? Eu preciso respeitar o atleta, o agente, o clube que ele pertence. O que eu posso dizer sobre isso é que jamais nem o Corinthians nem o clube chegou nesse valor. A gente está, de novo, trabalhando dentro daquele orçamento que o clube tem a condição de fazer. Jamais iremos fazer algo que o departamento financeiro, que o presidente, que o departamento financeiro não tem autorizado. Então, o que eu posso dizer sobre isso é que, em momento algum, chegou a esse valor. O Corinthians consegue sobreviver a essa janela sem vender jogadores? Ou é uma obrigação do Corinthians do ponto de vista financeiro? O que o departamento te passa quanto à venda de atletas? O Corinthians consegue pagar a janta sem vender o almoço? Eu gosto de olhar para o futebol de uma forma mais ampla, né? Claro que estamos falando do Corinthians, mas todo clube brasileiro tem essa linha lá no seu orçamento de venda de atletas. Precisa, os clubes brasileiros precisam fazer a venda e o Corinthians também é um deles. Nós temos sim uma linha sobre isso, sobre a venda de atletas. E é claro que isso não pode acontecer com a gente vender atletas e ter uma deficiência técnica, de performance. O Corinthians precisa performar. Para que o Corinthians consiga vender atletas de um nível, de um valor melhor, para uma liga, uma liga mais competitiva, o Corinthians precisa estar esportivamente também entregando. Então, a gente tem uma responsabilidade, primeiro com o esportivo. E aí, é claro, dentro disso a gente vai alinhar, vamos conversar e vamos entender aquilo que possa acontecer sobre uma possível saída assim.